Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Paulo Lourenço. Hoje vamos falar sobre duas unidades que costumam dar algumas dúvidas quando estamos a fazer exercícios de física, nomeadamente a velocidade e a temperatura. Vamos começar com a velocidade. Normalmente, nos exercícios, espera-se que as pessoas respondam às perguntas em unidades SI, ou seja, a unidade SI é a unidade do Sistema Internacional, que para a velocidade é metros por segundo. Como todas as unidades que envolvem tempo são um bocadinho mais complexas de converter, eu vou explicar como se faz passo a passo a conversão de velocidade, por exemplo, em km por hora, que é uma velocidade comum que pode aparecer nos exercícios, para unidades SI, que é metros por segundo. Portanto, por exemplo, um valor qualquer. 90 km por hora. Se num exercício for falado que é preciso apresentar as unidades em unidades SI, este valor tem de ser convertido para metros por segundo. E alguns exercícios, por exemplo, de movimento movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, vários tipos de movimento. Se, por exemplo, disserem coisas do estilo um carro movimenta-se a 90 km/h, quanta distância ele percorre em 10 segundos. Ou seja, se nós temos 10 segundos, não vamos conseguir usar diretamente a velocidade na forma em que ela está. Por exemplo, se nos perguntarem quanto distância o carro vai percorrer em 2 horas, aí sabemos se ele percorre 90 km numa hora, em 2 horas percorre 180. No entanto, se forem exercícios em que o tempo seja em segundos, ou que o resultado final tenha de ser apresentado em unidades SI, é necessário converter este valor. E como tem o tempo, em que as unidades não são múltiplas de 10, ou seja, uma hora são 60 minutos, um minuto são 60 segundos, as conversões são um bocadinho mais complexas. Por exemplo, este valor, 90 km por hora, é igual a 25 metros por segundo. Assim, olhar isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é fácil de cabeça fazer isto. Eu, por acaso, sei este valor, mas não é fácil de fazer de cabeça. Portanto, eu vou mostrar passo a passo como se faz a conversão de km/h para metros por segundo. Como é que fazemos? Colocamos aqui 90 e depois temos quilómetros a dividir por hora. Portanto, fazemos quilómetro sobre hora. Agora, mantemos os 90 e vamos passar quilómetros para metros. Ou seja, alguma coisa todos temos de saber que são as conversões na própria unidade, ou seja, metros, centímetros, decímetros, quilómetros. Temos de saber quanto é que vale cada uma delas. Portanto, quilómetros para metros, 1 km são 1000 metros. O que é que fazemos a seguir? Colocamos aqui 1000 metros. Podemos manter aqui a hora por baixo. Portanto, se nós queremos metros por segundo, a parte dos metros já lá chegamos. Então vamos fazer a parte de baixo. Mantemos o 90, 1000 metros, e aqui em baixo passamos para minutos. Portanto, uma hora são 60 minutos. 60 minutos. A seguir, mantemos os outros valores todos. E sabemos que 1 minuto são 60 segundos. Portanto, vezes 60 segundos. Já temos os metros, já temos os segundos. Agora só temos de fazer a conta. O que vai dar, ou seja, temos 90 vezes 1000 sobre 60 vezes 60.
metros por segundo. Se fizermos a conta, dá 90.000 em cima e em baixo dá 3.600 metros por segundo. Podemos cortar aqui já 2 zeros e só nos falta fazer esta conta. Como é óbvio, não é fácil fazer de cabeça, mas com uma máquina de calcular vão ver que vai dar 25 metros por segundo. Isto é a forma para fazer lentamente, sem enganos, uma unidade de cada vez. Com o tempo pode se tornar mais fácil. Vamos ver, por exemplo, outro exemplo. Se tivermos 36 km hora, isto é igual a quanto? Rapidamente, o que é que eu faço? Eu já sei que 36 km, portanto, 36.000 metros, horas para segundos é 3.600, 3.600, corta, 360 dividido por 36, 10 metros por segundo. Eu posso fazer assim, mais depressa, que é basicamente o que está aqui feito, mas num único passo. Mas muitas vezes, quando somos alunos, estamos a fazer um teste, um exame, uma coisa qualquer, os nervos, a pressa, pode levar a que cometam erros ao fazer logo de uma vez. Se não se sentirem à vontade a fazer logo de uma vez, fazem com calma e rapidamente conseguem chegar ao resultado sem se enganar. Isto para os km/h. A seguir, vou pegar o quadro e vou falar um bocadinho também sobre temperatura e escalas de temperatura. O quadro já está apagado. Vamos agora falar sobre temperatura. Existem várias escalas de temperatura. Umas 3 ou 4, talvez haja mais, mas que eu me lembro, há 3 ou 4. Lembro-me de 4. As mais conhecidas é o grau centígrado, Celsius, é os Celsius, o grau centígrado. Antigamente chamava-se centígrado, agora chama-se Celsius, portanto, graus Celsius. E em alguns países, os graus Fahrenheit. Portanto, que se têm uma escala um bocadinho mais complexa. São normalmente para países muito frios, em que, em vez de estarem a utilizar números negativos, a escala começa um bocadinho mais abaixo. Portanto, sei lá, menos 10 graus continua a ser um valor positivo em graus Fahrenheit. Mas, na Europa, os graus Celsius são os mais utilizados. Em termos de física, exercícios de física e sistema SI, o sistema SI utiliza para temperatura o Kelvin, que é também uma escala de temperatura. Portanto, vamos nos concentrar apenas nesses dois, que é os Celsius, os graus Celsius e o Kelvin. Quais são as diferenças entre os dois? A diferença é que a escala de temperatura Kelvin surgiu para medir a temperatura considerando o zero, a temperatura, o valor de menor energia do sistema. Ou seja, não sei se tem essa percepção, mas a temperatura, o que mede, é a vibração, o estado de energia das moléculas num corpo. Ou seja, é a energia média, energia cinética vibratória das moléculas em qualquer coisa. Portanto, a escala Kelvin começa em zero, sendo zero o valor energético mais baixo possível de atingir em qualquer coisa. No entanto, tem uma semelhança muito grande com a escala de graus Celsius. Porquê? Porque a escala de graus Celsius e a escala Kelvin têm exatamente a mesma amplitude. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso?
Se nós fizermos aqui um desenho com uma escala, portanto, se eu tiver aqui uma escala de temperaturas, se eu considerar aqui 0 graus Celsius, eu tenho aqui um valor que a gente já vai ver qual é, Kelvin. No entanto, se eu tiver aqui 10 graus Celsius, aqui, na mesma linha, vão ter outra temperatura em graus Kelvin. No entanto, 10 graus Celsius tem exatamente a mesma amplitude que 10 Kelvin. Portanto, é muito fácil converter graus Celsius para Kelvins. A única coisa que temos de fazer é somar o valor, por exemplo, para passar de Celsius para Kelvin, eu só tenho de somar o valor do 0 de graus de Kelvin. Que o zero absoluto na escala Kelvin é 200, peço desculpa aqui deste lado, 273,15 negativos. Este lado aqui é o zero. Portanto, aqui neste ponto, o 0 graus Celsius é 273,15 kelvins. Como eu estava a dizer, como isto tem a mesma amplitude, cada grau Celsius tem a mesma amplitude como Kelvin, aqui é 283,15. É simplesmente mais 10. Quando eu quero converter de Celsius para Kelvin, eu só tenho de somar ao valor de Celsius 273,15, que é o zero. Quando é ao contrário, eu só tenho de subtrair 273,15. Ou seja, se eu quiser passar daqui para aqui, eu somo 273,15. Se quiser passar daqui para aqui, eu subtraio 273,15. Portanto, é bastante simples passar de um lado para o outro. No entanto, ainda há outro detalhe, que é como esta questão de ter exatamente a mesma amplitude pode ser utilizada em vários tipos de exercícios, porque como eles têm exatamente a mesma amplitude, mesmo que haja em algumas fórmulas, em alguns ramos da física, é utilizado a temperatura em graus Kelvin. Mas muitas vezes é utilizado como diferenças de temperatura. Ou seja, eu posso ter qualquer coisa, uma expressão em que numa parte da expressão me aparece a temperatura final menos a temperatura inicial. Sempre que eu tenho diferenças de temperatura, é irrelevante qual é a escala que eu estou a usar. O que é que eu quero dizer? Se num exercício nos derem, exemplo, a água entra num tubo a 10 graus, portanto a temperatura inicial é igual a 10 graus, e quando sai, a água é aquecida e sai a 30 graus. Se eu precisar utilizar numa fórmula a diferença, eu não preciso estar primeiro a fazer a conversão para kelvins, porque a diferença em kelvins ou em graus Celsius é igual. Se eu fizer TF menos TI dá 30 menos 10 igual a 20 graus Celsius. Se eu converter primeiro, ou seja, se eu passar isto para graus Kelvin primeiro, portanto os 10 graus, T inicial será 283,15 Kelvin e a temperatura final seria
303,15 Kelvin. Quando eu vou fazer esta conta, TF menos TI, eu vou ter 303,15 menos 283,15, que vai ser igual a 20 Kelvin. Portanto, por causa deste pormenor de a amplitude de 1 grau Celsius ser igual a 1 Kelvin, este detalhe, sempre que eu tenho diferenças que aparecem em muitas fórmulas, eu não preciso estar, mesmo que me deem a temperatura em graus Celsius, eu não preciso estar a fazer conversão para resolver as fórmulas, porque os valores, o 20 será o 20 que eu vou usar na fórmula, seja ela qual for, no meio de vários outros fatores. Portanto, acho que isto resume mais ou menos o detalhe que é importante saber sobre temperatura, a diferença entre Kelvin e graus Celsius. Outro detalhe, se vocês reparem, eu às vezes posso me ter enganado durante o vídeo, mas graus só existe aqui no Celsius. Deste lado não há graus Kelvin, ou seja, é simplesmente 273,15 Kelvin. Portanto, graus Celsius, 0 graus Celsius, 273,15 Kelvin, 100 graus. E fica por aqui este vídeo. Se eu me lembrar de outras unidades que sejam um pouco estranhas e que vale a pena fazer um vídeo sobre elas, farei. Mas por agora este vídeo fica por aqui. Quando estava a editar o vídeo, reparei que a parte de cima ali ficou fora da imagem. Portanto, vou só aqui colocar, se passarmos para este lado, é subtrair 273,15. E agora sim, muito obrigado, espero que tenham gostado deste vídeo. Até à próxima.